que é inclusão? Então, inclusão, pessoal, é uma pergunta tão simples, mas extremamente complexa a resposta, porque ela vai permear cada indivíduo, cada escola, cada gestor, cada família, porque, embora se tenha princípios gerais, na prática, o desafio de cada escola é um, de cada profissional é um, de cada família é um, né? Então, porque nós estamos falando aí de uma diversidade. Então, essa inclusão, eu entendo que ela vai acontecer ou vai se propor esse desenvolvimento de acordo, né, com a escola, enfim, de acordo com as características das pessoas que estão ali, inclusive dos próprios estudantes. Então, dentro desse movimento, né, de pleitear o espaço escolar, que é um espaço privilegiado, né, um espaço, embora hoje, em alguns momentos, a gente não se sinta tão privilegiado, mas a escola é, sim, um espaço privilegiado e de disputa em diversos sentidos. A criança com deficiência, então, nós entendemos que a inclusão ela não é integrar, não basta estar ali, né? Significa, então, que a escola se adapte ao estudante, e não o contrário, né? Então, esse é uma perspectiva orientadora, né? Até porque quando se fala também de gestão escolar inclusiva, gente, isso é uma caminhada. Não tem como você chegar e falar assim, ó, minha escola é extremamente inclusiva. Sim, né? Maravilhoso, mas pela diversidade que existe dentro do ambiente, a gente sabe que sempre tem algo que podemos desenvolver ou fazer na perspectiva de tornar aquela acessibilidade ainda mais adequada para os estudantes. Então, é fundamental acolher as diferenças relacionadas à deficiência, né? Então, as diferenças são diversas: etnia, cultura, a própria deficiência, e acolher todas as diferenças dentro de uma escola com um formato rígido e uniforme, né? Durante muitos anos foi esse modelo que funcionou, tem sido um desafio para os professores, para os gestores e para as famílias também, né? Então, o princípio básico é que todos têm direito de aprender juntos, sem segregação ou exclusão. Então, no meu entendimento, o que é esse papel da gestão escolar inclusiva? Então, criar uma cultura de acolhimento e respeito dentro da escola. E aí, pessoal, isso daqui é que eu entendo como sendo o meu maior desafio. Porque as pessoas chegam para mim e falam assim, nossa, mas eu não acho que essa pessoa devia estar na escola, poderia ir para uma escola especial, enfim, fica criando alternativas que não assumem como responsabilidade do cuidado daquela criança que está ali naquele ambiente. Então, hoje o modelo que nós temos é esse. Não adianta, né? Vai ter escola especial. Se em algum momento chegar a ter, ok, mas hoje, dentro daquela realidade, o que eu, enquanto gestor, enquanto profissional, estou fazendo no sentido de, né, dar esse acolhimento e esse respeito a esse estudante? Né? Então, assim, é um desafio, né? Porque a escola de 10 anos atrás é muito diferente do que é hoje. 20 anos atrás, 30 anos atrás, então tem situações que hoje existem na escola que eram inimagináveis alguns anos atrás, mas hoje é essa a nossa realidade. E a gente precisa se reinventar, buscar formações como essa, se instruir, né? Porque nós vivemos numa sociedade também da informação em que negar que eu não conheço, eu não sei como fazer, não é uma das opções. Eu falo para os profissionais, eu falo assim, olha, pessoal, ninguém é obrigado a saber, mas continuar não sabendo fazer algo, isso é uma escolha. E essa escolha nós não temos enquanto profissionais, né, servidores públicos. E aí, né, tem sido desconfortável esse processo de descoberta, de formação, mas é necessário, porque não adianta nada você ficar com o menino. Por exemplo, um exemplo. Eu sou professor do AE, meu cargo, né, de origem na rede é professor do AE, e é professor do AE. E aí, olha o tanto que é importante a questão de nós sabermos como lidar com a situação. Ele teve um aluninho que era autista, suporte, né? Ele era não verbal, enfim. E aí, a escola era uma escola rural, então a escola era muito pequena. Então, na hora que as professoras, as professoras não, desculpa, as merendeiras estavam fazendo o lanche queimando a cebola, o cheiro da cebola queimada, né,
fazendo ali aquela preparação inicial da comida, dava ânsia de vômito nele, porque ele tinha uma hipersensibilidade olfativa. E aí, se o Ricardo não percebesse que o que estava desencadeando aquela ânsia de vômito era o cheiro da cebola, ia falar que o menino tinha alguma coisa crônica, ou que era, né, ia procurar situações que não condiziam com, às vezes, uma condição clínica da criança, né? Então, a partir daí, o professor ele se reinventou. Então, naquele horário que estava sendo inicial a preparação do lanche, ele usava outro espaço da escola e que não sentia cheiro da comida, enfim. Então, tudo isso é uma questão de fim e busca, né? Então, hoje a gente vive numa situação, numa condição que o menino está chorando. Olha, ele não quer sentar, então deixa em pé. Gente, eu como professor do EE, eu tenho tido muitos embates desde o ano passado, nesse sentido de que a estruturação da criança, ela perpassa para um filho profissional e tem coisas que são básicas, né? Então, não adianta deixar a criança desregulada o tempo inteiro, porque não vai resolver. Em algum momento, a escola precisa fazer parte da rotina, né? No começo do ano, é claro, gente, que nós vamos ter situações difíceis, tem crianças que são, assim, extremamente resistentes, né, a uma rotina escolar, mas se nós não nos colocarmos como pessoas ou como servidores que vai auxiliar nessa organização, nessa autorregulação do estudante, nós vamos ficar com uma situação, né, delicada ali durante todo o ano. E aí, dentro dessa questão também da gestão inclusiva, promover formação continuada de professores e equipe, capacitando-os para a inclusão, né? Então, esse daqui eu acho que é o maior gargalo em termos de equipe, né? Então, e aí, quando a gente fala, por exemplo, do espectro autista, que, né, no meu entendimento, é uma disfunção do processamento sensorial, cada um é único. Não tem como você pegar essa informação e falar, agora eu sei lidar, né, com a criança que tem autismo. Não. Então, assim, o espectro ele é uma infinidade de possibilidades, né? Então, quanto mais informações a pessoa tiver, né, eu não estou falando a questão de, né, muitos cursos, mas se permitir, né, se permitir lidar com as crianças para, né, ir descobrindo isso. Isso muitas das vezes, gente, é uma descoberta junto entre o profissional e o estudante, né? E também estimular a participação ativa da comunidade escolar no processo inclusivo.